Queria que você abrisse a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 6. Porque em Cristo nem a circuncisão e nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Esse versículo afirma, que em Cristo a fé atua pelo amor. Nosso Pai, nós damos graças, Senhor, te louvamos. Estamos aqui reunidos, conscientes da tua bondade, tua misericórdia, dos teus benefícios e todas as coisas maravilhosas que o Senhor fez em nossa vida, fez em nosso favor. Mas mais do que isso, Senhor, o Senhor nos tem ajudado a compreender que tudo isto é para a glória do teu santo e eterno nome. Isto é para o louvor do Senhor. Isto é para que o teu nome, Senhor, e os teus feitos sejam proclamados, sejam admirados, sejam exaltados, Senhor, pelo século dos séculos. Ó Deus, quão grande é, Senhor, a tua salvação. Quão grande é, Senhor, o teu poder. Quão elevados são os teus caminhos. Por isso clamamos a ti, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos ajude na compreensão da tua palavra. Compartilhar, Senhor, a tua palavra. Somos tão pequenos, Senhor, tão ineficazes, Senhor, tão inadequados, Senhor, para esta obra tão elevada. Ó Deus, que homem pode, Senhor, abrir a sua boca e falar dos teus atributos, Senhor, dos teus feitos. Não somos nada, Senhor, mas o Senhor teve misericórdia de nós, mesmo na condição de vaso de barro. O Senhor usa os teus filhos e o Senhor proclama a tua santa palavra em nosso meio. Que seja assim, Senhor, nesta manhã. Fale o Senhor. Fale o Senhor em nosso meio. Queremos ouvir a tua voz. Aleluia. Alcança o nosso coração. Glorifica o teu nome, Senhor. E temeremos a ti. E te louvaremos, Senhor, com alegria. Aleluia, Senhor. Porque tu és o nosso Deus, a esperança da nossa vida. Bendito seja o Senhor em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós ministramos há um tempo atrás, baseados no livro de Hebreus, basicamente aquilo que o autor de Hebreus, em toda a sua carta, ele dá uma grande ênfase, ou coloca como o grande tema, da carta, do livro, o fato de que o Senhor Jesus é o Senhor de todas as coisas. O Filho de Deus, o grande Rei, o verdadeiro homem, aquele para quem todas as coisas foram criadas, por quem todas as coisas subsistem. E nós vimos ali no livro de Hebreus que, desde a eternidade, o Senhor tem proclamado isso. E Ele tem feito cumprir a sua palavra, desde então, de forma maravilhosa. E vimos ali no livro de Hebreus que essa palavra de Deus
inicialmente Deus falou através dos profetas, depois através do próprio Cristo, ela vai se cumprir na sua plenitude. Amém, aleluia. Absolutamente nada daquilo que foi declarado acerca de Cristo não será realizado por Deus, não será estabelecido por Deus, não será chamado à existência por Deus. Vimos que o autor de Hebreus, ele, no início, no capítulo 1, ele fala que este mundo que há de vir é o mundo que permanecerá para sempre, e que Cristo é o Senhor dele, o Rei dele. Mas não só isso, vimos também que o Senhor nos colocou em Cristo e nos fez participantes de todas estas maravilhas, como agraciados do Senhor, como igreja do Senhor, como também filhos de Deus em Cristo Jesus. Fomos colocados no desfrute e nessa bendita esperança que a poderosa mão de Deus está realizando para a glória dele. Vimos no final do livro de Hebreus que muitos homens, desde Adão até os nossos dias, têm crido nesta palavra de Deus, têm confiado nestas promessas de Deus, porque o próprio Deus tem colocado no coração deles que esta palavra é fiel. Vimos que muitos deles morreram por causa disso. Deixaram todas as coisas para trás e se renderam completamente ao Senhor, porque tomaram estas palavras ou estas promessas de Deus como certas. E o autor de Hebreus diz que ao longo tempo, ou nessa história de Deus com seu próprio Filho e com o seu povo, Deus tem formado uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, uma grande multidão que tem crido nessa palavra do Senhor. E por último, Deus tem realmente formado ou chamado uma grande multidão, ou seja, a sua igreja, o seu povo final, aquele que está tendo o privilégio de desfrutar ainda neste mundo de uma medida abundante em Cristo Jesus, dessas maravilhas que o Senhor Deus está fazendo. E olhamos ali no finalzinho do livro de Hebreus que quando esse povo estiver completo, então o Senhor enrolará esse velho mundo e trará à existência esse mundo vindouro maravilhoso, ou seja, um novo céu, nova terra, onde Cristo reinará para todo sempre. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa confiança, esta é a nossa fé. Amém. Fé que o autor de Hebreus diz que o próprio Senhor Jesus é o seu autor e o seu confirmador. E Paulo aqui neste livro, nessa carta que ele escreveu aos Gálatas, nesse versículo 6, ele diz que esta fé, ela opera no presente momento pelo amor. Essa fé que o Senhor derramou no coração dos seus filhos, ela não está paralisada, ela não está adormecida, ela não está desligada, pelo contrário, ela é poderosa. Ela está funcionando, ela está frutificando para Deus. E Paulo diz que a manifestação desta fé não é outra coisa senão o amor de Deus. O amor de Deus. Então aquela fé, ou a verdadeira fé, ou aquela fé que o Espírito Santo de Deus, pela palavra da promessa de Deus, planta no coração dos seus filhos,
enquanto eles aguardam a vinda do Filho de Deus, ela vai operar e está operando através do amor. E eu quero compartilhar um pouco com os irmãos a respeito disso, nesta manhã. Eu queria que você avançasse um pouquinho aí para o livro de Efésios, capítulo 4. Antes de compartilhar o livro de Hebreus, nós compartilhamos uma série de ministrações baseadas na carta de Paulo aos Efésios. Vimos de uma forma até bastante detalhada, né? O que Paulo chama aqui no capítulo 4, versículo 1, de um andar digno do Senhor. Então diz assim, Efésios 4, 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Né? Nosso irmão Paulo está encorajando e até exortando os irmãos para que eles andassem ou vivessem ou prosseguissem neste caminho de uma forma digna. E no versículo 2 ele sintetiza, digamos assim, esse andar digno da vocação que os santos foram chamados. Ele mostra a substância disso, que não é outra coisa senão um andar em amor. Amor este necessário para sermos suportes uns dos outros. Ou seja, essa caminhada, ela não será bem sucedida se tentarmos prosseguir nela separadamente, isoladamente ou individualmente. Na verdade, não é isto que está no coração de Deus, não foi isto que Deus fez em Cristo Jesus em relação à sua igreja. A igreja do Senhor é o seu corpo, é a casa de Deus. Nós somos muitos e fomos colocados nele. E enquanto estamos nesta vida, neste tempo, somos suportes uns dos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, esta unidade que o Espírito Santo de Deus nos concede, gera em nós, torna real na nossa vida, né? Ela é consequência, ela é fruto da manifestação do amor de Deus na nossa vida. Não é algo que nós recebemos sem que o amor de Deus esteja operante, ou sem que a fé de Deus esteja operando através do amor em cada um de nós. E Paulo conclui o versículo 3, dizendo que, além de preservarmos a unidade do Espírito, também preservamos o vínculo da paz. Éramos inimigos de Deus e inimigos uns dos outros. Mas em Cristo nós fomos colocados na sua paz, fomos feitos participantes da sua paz.
Mas da mesma forma, esta paz, ela é fruto do amor de Deus operando na nossa vida. Amém? Amém. Eu queria ler mais um texto ainda nessa introdução. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Paulo está dizendo que Deus é fiel, e foi Ele que nos chamou, e Ele nos colocou na comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Amados, se há algo comprometedor, digamos assim, é estar nesta comunhão de Jesus Cristo. E não fomos nós que nos candidatamos a esta comunhão. Foi o próprio Deus que nos colocou dentro dela. É algo que Deus elaborou, que Deus planejou, que Deus construiu. Deus é o seu maestro. E Ele nos colocou nisso. Nós vamos ver depois as implicações disso. Às vezes nós gostamos de citar esse versículo, né? E ele é maravilhoso. Mas nem sempre temos consciência do que realmente ele está tratando, né? Do peso dele, da profundidade dele, de como ele toca a nossa vida, de como ele nos alcança aqui neste mundo, no tempo presente. Fomos colocados na comunhão de Jesus Cristo. Aleluia. O Filho de Deus, que nos amou e nos amou até o fim. Glória a Deus. O apóstolo Tiago, irmãos, no capítulo 2 da sua carta, deixe por enquanto esses versículos que lemos aí na introdução de lado, por um tempo, e nós vamos avançar um pouquinho. Que Tiago, capítulo 2, verso 26. Tiago disse assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Muitos ficam um pouco desesperados aqui, né? Poxa, a fé sem obras é morta, então eu preciso fazer um bocado de coisa, né? Para me enquadrar aqui, né? Para não ficar fora desta afirmação, né? Mas não existe nada mais sem fundamento do que isso, né? Quando a palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta, ela não está falando de qualquer obra, não está falando de algum tipo de obra que nós achamos que deve ser ou que é a opção, né, as obras da fé. Nós precisamos ver aquilo que o próprio Deus chamou de obras da fé. Nós precisamos ver aquilo que a fé que Deus plantou em nosso coração vai produzir como frutos próprios, ou como evidência, né, de que realmente ela está ali, viva, né, como graça de Deus, como presente de Deus. No capítulo 2 de Efésios, volta um pouco aí, no versículo 10,
Paulo disse assim, deixa eu ler o 9 também, irmão. Aliás, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é um presente de Deus. E não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Quem nos salva é o Senhor. 100% obra do Senhor na nossa vida. Para que ninguém se glorie. Segue Paulo. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então toda obra humana, toda obra que procede das deliberações do nosso próprio coração, elas nunca vão produzir absolutamente nada para nos salvar. Elas são estercos diante de Deus. Mas por outro lado, Paulo está dizendo que há obras que o próprio Deus planejou para a nossa vida. Obras estas que foram realizadas, né, por Cristo nosso Senhor. Obras estas que encheu e ocupou o seu coração sempre. Mas que também foram destinadas a nós. E o texto diz que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso é maravilhoso, irmão. Amém. Tudo que Deus te chamou para viver aqui nessa terra, para a glória dele, muito antes de você existir, ele já tinha pensado em tudo isso. Aleluia. Amém. Não adianta você levantar cedo e falar assim, hoje, o que eu vou fazer hoje para agradar a Deus? Esquece isso. Você precisa perguntar para o Senhor, o que o Senhor, antes da fundação do mundo, pensou para mim? E ele pensou, ele preparou de antemão. Só que essas coisas que Deus pensou de antemão não estão por aí, soltas. Elas estão todas em Cristo Jesus. A cartilha de boas obras de Deus para a tua vida e para a minha vida tem um nome, ela chama Cristo Jesus. É lá que todas as obras de Deus estão colocadas para nós, para a glória de Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então é isso que Tiago está falando quando ele diz que a obra sem fé é morte. Ou seja, se a fé que está na nossa vida não nos conduzir a Cristo e consequentemente nele encontrarmos estas obras que Deus preparou de antemão para a nossa vida, não iremos frutificar para a glória de Deus. E não conheceremos o nosso Deus como Ele, por graça, prometeu se revelar a nós. O grande fundamento da nova aliança, anunciada já pelos profetas, é que todos os filhos de Deus, diferente do que ocorreu com a lei, agora eles conheceriam a Deus. De tal maneira que a lei de Deus seria escrita em seus corações. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Quando olhamos para a lei mosaica, irmãos, nós não temos dificuldades, né, para ver que o que era requerido do homem
termos de obediência, era a perfeição. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que se alguém fosse capaz de cumprir completamente a lei mosaica, ele viveria por ela. Essa era a promessa de Deus. A palavra de Deus, aliás. Porque ela era perfeita, a lei era perfeita. Mas Deus entregou a lei para o homem, mas a lei não tinha instrumentos, ou meios. Não capacitou o homem para ele ser perfeito. Ela exigiu a perfeição dele, mas ela não capacitou o homem para ele ser perfeito. Então aquela perfeição exigida, demandada pela lei, ao invés de salvá-lo, trouxe a condenação, porque diante da lei o homem se viu ou foi descoberto como grande pecador. Mas essa perfeição que a lei demandava, e demandava em muitos mandamentos, ela foi resumida por Cristo Jesus em 2 mandamentos, que na verdade é um mandamento só com 2 faces, Os irmãos se lembram que mandamento foi esse? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. E o que mais? O teu próximo como a ti mesmo. Então qual era a perfeição que a lei demandava do homem? Que ele amasse verdadeiramente o Senhor e o seu próximo. Que ele fosse perfeito nisso. Mas o homem não foi. Ele não tinha meio de fazer isso. Romanos capítulo 13, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o seu próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Tudo que estava na lei era isso. Ame a Deus e ame o seu próximo. De verdade. Mas a lei não deu meio, instrumento. O homem não podia. O homem fracassou. Mas Paulo, no primeiro versículo que lemos, Gálatas 5:6, ele está afirmando pelo Espírito de Deus que agora isso é possível. A fé opera ou atua pelo amor. Mas Deus não mudou absolutamente nada. O seu grande e maravilhoso propósito permanece o mesmo. É isso que Ele quer realizar na nossa vida. Mas quando nós pensamos no amor de Deus, irmãos, como o grande desejo, o grande propósito para a nossa existência, surgiu alguma pergunta. Mas o que seria isso?
como compreender realmente o amor de Deus. Qual a definição correta? Principalmente nos nossos dias, né, que o homem está acostumado a relativizar tudo, né? Mas a palavra de Deus, ela é muito clara em mostrar o que realmente é o amor de Deus. Quando Deus fala acerca do amor, do que Ele está falando? O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele define o amor. Abre aí. João 4:8, até um corinho, né, com esse versículo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a definição mais profunda, né, absoluta de amor é que Ele é o próprio Deus. Nunca tente definir o amor ou pensar no amor de Deus separado de Deus, como se fosse alguma coisa que Deus... Não, o amor é o próprio Deus. É a natureza de Deus, é a sua essência, né? Estamos olhando aqui para um atributo de Deus. Quem não ama, disse João, não conhece a Deus. Por quê? Uma questão de lógica até, porque Deus é amor. No versículo 16 do mesmo capítulo, olha aí. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Veja que permanecer no amor e permanecer em Deus, aqui nesse versículo, é a mesma coisa. Mas o amor não tem nada a ver com essas bobagens que o homem que não conhece o Senhor fala, né? Acho que nunca se falou tanto em amor que nem nos nossos dias, mas isso aí é o diabo que está falando. Porque a única definição verdadeira de amor é esta: Deus é amor. Não é aquela que os cantores cantam, né? Não é aquela que os políticos falam, não é nada disso. No versículo 9 do mesmo capítulo, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Veja, irmão, que o amor de Deus, o próprio Deus como o amor verdadeiro, ele tem uma expressão. Ele pode ser visto. Mas existe um único lugar onde o amor de Deus, aonde Deus como o próprio amor pode ser visto. E esse versículo 9, do capítulo 4, ele aponta para esse lugar.
esse lugar é Cristo Jesus. Glória a Deus. Você não pode conhecer o amor de Deus e nenhum outro. O amor de Deus não está por aí como uma coisa para você ou para os homens, né, ter conhecimento dele. O amor de Deus é uma pessoa, está em uma pessoa, está na obra desta pessoa, está na manifestação desta pessoa. O amor de Deus tem esse endereço. Se você quiser conhecer o amor de Deus, você precisa estar lá. O amor de Deus só pode ser conhecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então podemos já afirmar que todo homem que não conhece de fato o Senhor Jesus, ele não conhece o amor de Deus. Mas o que estamos afirmando nesta manhã merece a gente inverter essa afirmação. Se quisermos conhecer a Deus, nós precisamos dar passos no amor de Deus. Você nunca vai conhecer a Deus, eu nunca vou conhecer a Deus andando ou vivendo fora do amor de Deus, expresso ou manifestado em Cristo Jesus. Nenhuma religião vai revelar para o homem o amor de Deus. Ele pode ter o maior conhecimento teológico, ele não vai conhecer a Deus. Bright. Ele pode ter um caráter excepcional, mas isto não coloca ele no desfrute do amor de Deus. E do próprio Deus. Sabe por que muitos de nós não se sentem amados por Deus? Porque nós não temos caminhado no amor de Deus. Aí eu quero ser amado por Deus. Como seria maravilhoso me acordar de manhã e ter aquela certeza de que o Senhor Deus me ama, né? Maravilhosamente. Não adianta você ir lá e só ler a Escritura que afirma isso. É tremendamente importante você ler a Escritura que afirma isso. Mas é necessário mais um passo, andar, viver nesse amor. Tem um segredo aí. Tem um segredo aí. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, aliás, desculpa. Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, o Senhor disse assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida a favor dos seus amigos. Então o Senhor Jesus, como expressão do amor de Deus, ou aquele que trouxe o amor de Deus invisível até nós, de tal maneira que o próprio João diz que nós tocamos nele, apalpamos ele. Como que ele demonstrou esse amor? Ele não reuniu os apóstolos um dia lá e falou: olha, fez um discurso e colocou a ideia com palavras profundas, né, de uma forma maravilhosa.
Não, ele disse a maior expressão ou demonstração do amor de Deus que está ocorrendo, que vai ter o seu ápice daqui a pouco, aqui neste mundo, será a minha morte. A minha morte. Ele não compôs uma canção, irmão, não cantou, sabe, um corinho. Não, ele falou, preste atenção, se vocês quiserem ver o tamanho, a profundidade, a riqueza, a glória do amor de Deus, daqui uns dias vocês estejam lá no Calvário. Assistam o que vai acontecer lá. A fé opera pelo amor. Mateus capítulo 22. Verso 35. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete, minha Bíblia está rasgada justo quando eu estou lendo, faltando um pedaço, irmão. Olha que situação. Não, peraí, o pedaço está aqui. Olha que situação. Pensei que era meu óculos, mas está faltando. Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Irmãos, até aí, o limite colocado, né, para a compreensão, para a visão, ou para a expressão do amor, de uma certa forma era o próprio homem. A lei dizia para o homem: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Qual é o nosso tamanho, irmão? Qual a nossa grandeza? E ama o teu próximo como a ti mesmo. Não era possível conceber, né, um limite, digamos assim, para o amor de Deus que fosse além de nós, que fosse maior que nós. Mas agora está o Senhor diante dos seus discípulos, né? Ali em João 15, 13, né? E ele fala algo completamente diferente. Ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que ele. Aí ele vai dizer que ele, a morte dele, o sacrifício dele, é o parâmetro, é a medida, é o limite. Lá em Efésios capítulo 5, verso 2, depois nós vamos ler esse versículo, Paulo está mandando os irmãos, está citando palavras do Senhor, dizendo que agora devemos amar como Ele nos amou.
Então, irmãos, a expressão do amor, ela é o próprio Cristo. Deus tirou daquele limite humano, né, essa manifestação, essa expressão, e ela foi direcionada para o Filho de Deus. Porque Deus é amor. E só aquele que é Deus, também homem, seria capaz, seria suficiente, seria grande, né, para demonstrar isso, colocar isso diante dos nossos olhos de forma maravilhosa. Mais um detalhezinho. Eu já disse que o amor de Deus, ele se expressou em Cristo Jesus. Ele se expressou na nossa redenção, como vimos em João 15:13, mas não só aí, porque era demandado do homem que o homem amasse o seu próximo, mas também que ele amasse a Deus. Então aquilo que Paulo diz que opera pela fé tem essa plenitude, esse amor que opera pela fé, ou seja, ele cobre, né, a totalidade disso. Ele está posto em relação ao seu próximo, mas sobretudo em relação a Deus, porque a lei começava dizendo que devemos, ou deveríamos, né, amar o nosso Deus. Como que o Senhor Jesus expressou o seu amor por Deus, ou como ele é a expressão do amor em relação a Deus? Ele é a expressão do amor em relação a Deus quando ele faz ou cumpre completamente a vontade do Pai. Quando ele se sujeita de forma completa à vontade do Pai. Quando ele toma a palavra do Pai na sua totalidade, na sua plenitude, e vive por ela. Dá uma olhadinha aí no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Então aqui está o Filho do Homem, amando a Deus. Aleluia. Como que ele está amando a Deus? Fazendo tudo que o Pai lhe ordenou, se sujeitando completamente àquilo que o Pai, né, colocou para ele. Efésios capítulo 5, vamos dar uma acelerada, né? Versículo 2. Vou ler um também. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta
e sacrifício a Deus em aroma suave. Nesse versículo nós temos o Senhor Jesus amando a todos nós e amando a Deus. Ele foi sacrifício, ou o sacrifício para Deus. Ele foi oferta para Deus. E foi aroma suave para Deus. Ele satisfez a justiça de Deus. Ele honrou a Deus com a sua morte. Ele agradou a Deus com a sua entrega. A sua vida foi consumida no altar do Senhor. Mas Ele fez isso por nós também, que na condição de pecadores estávamos perdidos, e a nossa sorte seria a morte eterna. Mas porque Ele nos amou, nós fomos salvos. Aleluia. Nós fomos salvos. O Senhor Jesus está no Getsemane. E Ele soa sangue diante do Calvário. O cálice está cheio, está transbordando. Mas o Senhor está completamente submisso, está rendido, e está declarando com todas as forças do seu coração que seja feita a vontade de Deus e não a dele. O Senhor Jesus um dia disse aos seus discípulos que lá no tempo eterno, muitos que chamaram Ele de Senhor aqui nesta terra ficarão de fora. E ficarão de fora por quê? Porque nunca fizeram a sua vontade. Ou seja, confessaram amor por Ele, mas não foi encontrado nenhuma obediência. Então o amor de Deus, o amor verdadeiro, ele é visto em Cristo Jesus, nesta completa sujeição a Deus. O amor de Deus consumiu a vida do Senhor Jesus. O profeta Isaías diz que agradou ao Pai moê-lo. A fé opera pelo amor. Não se esqueça disso. Filipenses capítulo 2. Veja aí. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aqui está o Filho de Deus amando o Pai, fazendo a sua vontade. E como que isso é visto? No seu esvaziamento, na sua rendição, na sua sujeição. É verdade, irmãos, que percebemos
gotículas do amor de Deus em toda a criação. Deus é bom e a sua bondade está por toda a terra. O amor de Deus tem sido abundante e tem beneficiado todos os homens, até o ímpio. Este mundo ainda está de pé porque Deus é amor. Mas aquele amor que Deus derramou sobre a sua amada igreja, esse amor que Deus quer que o seu povo conheça, ele só pode ser visto em Cristo Jesus. Ele está em Cristo Jesus. E bem-aventurado aquele que vai beber nessa fonte. Aleluia. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 13, nós já estamos caminhando para o fim. Nos primeiros versículos do capítulo 13, ele mostra o amor de Deus por dentro. É como se ele abrisse uma janela e nos desse a oportunidade de ver dentro. E ele fala coisas maravilhosas. 1 Coríntios 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Veja que afirmação forte, irmãos. Se eu não tiver o amor de Deus, se eu não conhecer o amor de Deus, se eu não estiver no desfrute do amor de Deus, nada serei, nada sou. Eu posso ter até mesmo uma fé que mande montes sair de um lugar e ir para outro, que seria uma coisa extraordinária. Eu nunca mandei nem um tijolo sair de um lugar e ir para o outro. Mas mesmo que eu tivesse uma fé capaz de transportar o pão de açúcar, se eu não conhecer o amor de Deus, não tiver o amor de Deus, nada sou. Ou seja, a fonte, o rio, a glória tem um endereço. Se você não achar essa torneira aí, irmãos, a tua vida, se eu não achar essa torneira aí, a minha vida vai ser seca aqui nesse mundo. Eu posso ser e fazer muitas coisas, mas nunca terei a alegria da vida abundante que Deus me deu em Cristo Jesus, porque ela tem um lugar só que ela pode ser encontrada: no amor de Deus. Ela só pode ser vista em Cristo Jesus. O Filho de Deus é a sua expressão. E Ele nos colocou nele. Prosseguindo. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por quê? Porque o amor é paciente.
é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você pode pegar todas essas afirmações, irmão, e colocar numa só. O amor é a vida de cruz. O amor de Deus só pode ser visto e só pode ser experimentado na cruz de Cristo. Não adianta ler livros. É bom ler livros que falam e ensinam essas verdades. É maravilhoso ver nas Escrituras estas verdades. Mas Paulo fala que esse amor aqui é um caminho. É preciso andar nele. Ele começa, ele tem meio, ele tem fim, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem data, ele tem lágrimas, ele tem dor, ele tem muitas coisas, irmãos, que só podem ser vistas ali, na cruz. Mateus capítulo 16. Verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em favor da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui está, irmãos, o caminho do amor de Deus. É aqui que o amor de Deus se manifesta. É aqui que nós podemos conhecer o amor de Deus. É para este lugar que a fé nos conduz. Nos conduz para a vida de cruz. Se queremos ser discípulos do Senhor, é para cá que seremos trazidos. Há alguém poderoso em cada um de nós que precisa ser cravado na cruz do Calvário. Que é inimigo do Senhor, que odeia o Senhor, que não ama os seus irmãos, os seus semelhantes. O Senhor Jesus disse que enquanto este não tem a cruz em suas costas, ele está no desfrute do mundo. Ele ama o mundo. A sua porção é aquela que o mundo lhe dá. Ele vai encontrar a satisfação e a alegria para a sua vida fora da cruz ou no mundo, mas perderá a sua alma.
não conhecerá Deus. Irmãos, há uma alegria, há uma vida abundante que o Senhor prometeu, mas ela está para aqueles que estão sob a cruz. Não há nada para quem está separado dela. E esse é o problema. Todos nós queremos a vida abundante do Senhor, né? Mas não queremos a cruz. Mas isso não existe. Deus escondeu a sua maravilha, a sua riqueza. Ele escondeu ela aí, na cruz. Nunca houve homem satisfeito como o Senhor Jesus. Não é verdade. Mas nunca houve ninguém que abraçou a cruz como ele. Podemos frequentar, irmãos, reuniões a nossa vida toda. E o nosso coração ser sempre amargo, azedo, mau. Nunca conhecemos a alegria do céu, a paz do céu. Nunca conhecemos a comunhão que fomos colocados em Cristo Jesus. Nunca conhecemos a unidade que o Espírito Santo de Deus concedeu a nós. Porque todas estas coisas, como riquezas da sua bênção, elas estão aqui, no caminho de cruz. É aqui que o amor de Deus joga. As pessoas normalmente dizem assim: ah, Deus me ama, Deus ama os homens, quer nos para-choques de caminhão, né? E por aí vai. Deus ama o homem, mas Ele ama o homem em Cristo Jesus. Deus me ama em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, que está sobre mim é a ira de Deus. A ira de Deus. Aquele que não está em Cristo Jesus, ele não conhece o amor de Deus. Ele não desfruta o amor de Deus. João 17, verso 3, nós vamos ler aqui e vamos já encerrando. João 17, 3. Eu estava com o Daniel esses dias sobre esse versículo maravilhoso, né? A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna, irmão? Ainda não é. O que é a vida eterna? Conhecer o Senhor. Não é? Vimos lá na primeira carta de João que quem não ama, não conhece o Senhor. Então, como conhecemos e desfrutamos da vida eterna? Amando o amor de Deus. Como
o verdadeiro amor se expressou ou se mostrou a nós, morrendo na cruz do Calvário, ou abraçado com a sua cruz. João 10:10, o Senhor Jesus fala assim, que Ele veio para dar vida e vida com abundância. A vida eterna é uma vida abundante. Há toda a satisfação que o nosso coração tanto deseja. Essa satisfação está na vida eterna. Mais nada, absolutamente nada pode satisfazer nosso coração. Apenas a vida eterna. Mas a vida eterna é conhecer a Cristo e aquele que enviou a Cristo, ou seja, o Pai. Como nós conhecemos a Cristo? Tomando a sua cruz, ou andando para a cruz, chegar. O mundo faz exatamente o contrário. Ele foge da cruz. Só que cada vez ele é mais insatisfeito. Ele não conhece nenhum tipo de alegria verdadeira. Porque a verdadeira satisfação, ela está no amor de Deus. Aleluia. Você acha que Paulo chegou no final da sua vida com as suas costas todas marcadas por chicote e grades e grande sofrimento? Ele chegou infeliz, insatisfeito, desventurado, amargo, ranzinho, decepcionado, desiludido? O que eu fiz com a minha vida? Ele chegou com um sorriso de orelha a orelha. Porque ele conheceu a Cristo e ao Pai, e consequentemente a vida eterna. E os desfrutes, ou as riquezas dela, as alegrias dela, enquanto andava sob a cruz do Filho de Deus. Agora, se queremos o ar-condicionado, se queremos a maciez deste tempo, se queremos, manter o nosso ego no trono, se continuamos sendo o Senhor da nossa vida, conduzindo os nossos passos, jamais conheceremos essas coisas. E vamos terminar a nossa carreira destruídos. Tivemos tudo que o mundo tem para oferecer, mas descobrimos no final que ele ofereceu para nós um abismo. E vamos terminar a vida tomando... Como é que é aquele remédio de dormir? Catupril, como é que é? Rivotril. E olha lá, se não mais algumas coisinhas ainda, né? Porque foi terrível a nossa experiência. Que o Senhor, na sua misericórdia, nos ensine, esse caminho da fé que opera pelo amor. Nosso Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por tua palavra. Nos confiamos a ti, Senhor, que apenas o Senhor pode nos convencer. Sim. Pode abrir nossos olhos e nos conduzir a toda a verdade. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos no Senhor. Amém, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Nossa,